Evandro Viana, mais de 65 milhões de reais. Elton Oshiro, mais de 60 milhões de reais. Daniele Carvalho, mais de 30 milhões de reais. Marco Antônio, mais de 30 milhões de reais. Genison Carvalho, mais de 30 milhões de reais. Esses foram os ganhos que esses líderes tiveram nos últimos anos. Veja bem, eu falei ganhos, eu não falei faturamento total, receita bruta, vendas totais do time, não. Falei ganhos, entre aspas, o lucro que esses líderes tiveram nos últimos anos. E olha só, todos auditados, a nossa última auditoria foi pela KPMG, com nota fiscal emitida e todos os impostos pagos. Para completar essa lista, eu posso me colocar Daniel Uchoa, mais de 28 milhões de reais de ganhos, sendo 25 milhões no ID principal, mais 2 milhões no ID secundário, mais 1 milhão de bônus, viagem, prêmio carro e etc. Além da gente, tem muitas outras pessoas. Lucas Battistoni é um patamar maior que o meu, então se eu ganhei 28, ele com certeza ganhou mais de 30 milhões de reais. Fora outras que de 10 a 20 milhões, tem várias pessoas que ganharam isso. A gente pode citar Claudemir Rodrigues, Moisés Correia, André Robert, Daniel Melo, Roberto Lopes, um upline meu, Samuel Azevedo e muitos outros. Citei aqui só um representante, né, mas a maioria dessas pessoas desenvolvem em casal, outras são solteiras, mas foram ganhos inacreditáveis nos últimos anos. Agora uma pergunta que não quer calar. Qual o segredo desses líderes? Por que esses líderes ganharam tanto dinheiro nos últimos anos e continuam ganhando de maneira sólida? Nesse vídeo a gente vai abordar todos esses pontos. Será que foi migração? Eles eram líderes de outro multinível? Será que foi o momento certo? Será que foi o pioneirismo? Será que foi lateralidade? Será que eles dão um bom suporte para o time? Qual será o segredo desses líderes? Será que você pode modelar esse segredo? E antes de falar desses temas, não esquece de dar o like e se inscrever no canal. Claro, se esse vídeo te agregar em alguma coisa, beleza? Então vamos falar dos principais ganhos dos principais líderes de multinível do nosso negócio e o que eles fizeram abordado em tópicos. O primeiro tópico que eu quero falar para vocês é sobre migração e experiências em outros multiníveis. Será que a maioria desses líderes, esses 5 que você citou, Daniel, 6, 7, eles tiveram experiências em outros multiníveis ou não? Isso é importante ou não é? Primeiro de tudo, sim, se você está em um negócio, em um emprego ou em qualquer lugar que você já tem uma experiência anterior, obviamente essa experiência vai te ajudar, vai te trazer vantagens. Pode trazer desvantagens também, no caso de alguns vícios e etc, mas se você for inteligente, ela pode te trazer vantagens. Então, você ter uma experiência anterior é sim importante, mas será que ela é fundamental? E como são a maioria dos líderes que ganharam esses milhões de reais que eu falei pra vocês? Vamos modelar, eu coloquei baseado no seguinte critério. Eu defini porque teve líder, o cara foi cadastrado na Natura, ou teve um cadastro numa empresa tal e etc. Teve gente que não teve cadastro, então você dizer que alguém que teve um cadastro na Natura, ou na Up Essência, ou na Monavi, ou em qualquer empresa, e a pessoa não ganhou dinheiro, ela só vendia, você considerar que ela era um líder de multinível, eu achei meio forçação de barra. Então, para categorizar melhor, para definir se o que é experiência, ou seja, se a pessoa era líder mesmo de multinível antes e talvez tenha feito uma migração, eu coloquei um valor. Eu peguei 10 anos atrás, que foram mais ou menos quando esses líderes entraram no negócio. Claro, tem líder aqui que entrou há menos tempo e tem líder aqui que entrou há mais tempo do que isso, mas 10 anos é uma média, vamos dizer. E eu vi o salário mínimo na época. O salário mínimo na época era algo como 600, 700 reais. E eu multipliquei isso por 12. Então, o salário mínimo multiplicado por 12 naquela época, nós estamos falando de 7.500 reais ao ano. E pra mim, uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, de bônus, em um ano ganhava 7.500 reais, eu considerei que a partir desse ganho, você seria um líder de multinível. Ah, Daniel, mas eu tive cadastro numa outra empresa e eu ganhei 300 reais de bônus. Então, eu não considerei você líder de multinível nesse exemplo. Baseado nesse critério, tá? Nós vamos definir se as pessoas tiveram experiência ou não em marketing de rede. Eu coloquei em ordem alfabética os primeiros que eu citei nesse vídeo e eu vou analisar, não tem como analisar 20, 30 líderes aqui, mas os primeiros, os top checks eu vou mostrar pra você, tá? Daniele Carvalho e Adalberto Neri, tiveram experiência em outro multinível? Não tiveram nenhuma experiência. A primeira empresa é a Rinode. E eles ganharam mais de 30 milhões de reais acumulados, tá? Daniel Uchoa, eu não tive experiência. Na verdade, eu era um desses que tive um cadastro numa outra empresa e tal, mas só pra você ter uma ideia, eu ganhei 2.300 reais, não é um mês não, em um ano, acumulado numa empresa. Isso dá 190 reais por mês de média, né? Então, quando eu me cadastrei na Rinode, eu não tinha mais nenhuma rede nessa empresa, eu não ganhava 0 reais, então eu era uma bolinha zero, na verdade, eu gerava 0 bonificações, então, por isso que eu coloquei não, tá? Apesar de que, lá naquela escola, a empresa chamava Monavi, então, cara, Monavi foi uma boa escola, apesar de eu não ter ganhado dinheiro e tal, mas eu aprendi lá com alguns mentores, alguns caras, então foi um negócio que eu agradeço bastante, apesar de, como eu falei, quando eu vim pra Rinode, eu ganhava 0 já desse negócio e não tinha rede nenhuma, tá? Elton Oshiro, sim, Elton Oshiro teve experiência, ele tá considerado aqui como um líder de outro
multinível, ele já ganhou alguns bônus interessantes em outras empresas, tá? Evandro Viana, mesma coisa também. O Evandro não ganhava tanto dinheiro, mas ele chegou a ganhar algum dinheiro relativo em uma outra empresa de multinível e depois veio pra Rinode. Genison e Jaqueline. O Genison não tinha experiência. A primeira empresa dele é a Rinode, beleza? Lucas Batistoni. Sim, o Lucas já tinha tido experiência em marketing de rede, foi um líder com uma certa relevância e depois veio somar no grupo Rinode, tá bom? Marco Antônio não teve experiência nenhuma em outro multinível, tá? É baseado nos nossos critérios e ele começou do zero na Rinode e também é sua única empresa. Então a gente vê aí que tá equilibrado, né? Claro que tem outros líderes que tiveram ou não experiência, mas você vê que isso não importa tanto, tá? Claro que quem teve experiência ajuda, como eu falei anteriormente, mas não é algo que define, beleza? Prova minha, eu já fiz vários imperiais diamantes e triplos diamantes na minha carreira. No meu time, só pra você ter uma ideia, eu tenho mais de, acho que são 45 pessoas ou 40 pessoas que ganharam mais de R$1 milhão de bônus, dos quais mais de 90% desses que ganharam mais de 1 milhão não tiveram experiência com multinível, e dos meus imperiais e triplos diamantes, 75% não tiveram experiência com multinível. A primeira empresa é a Rinode, beleza? Então você que tá começando como primeira empresa, fique tranquilo que aqui você pode construir a sua carreira. Inclusive, o maior líder de todos os tempos, Dexter Yeager, ele fez uma única empresa na carreira também, tudo bem? Um outro fator muito interessante chama-se lateralidade. É uma coincidência que eu vi entre os maiores líderes de multinível de todos os tempos. Você pode falar assim, Daniel, os maiores líderes de multinível de todas as empresas de todos os tempos, talvez eles são, não sei, homens? Não, tem mulheres também. Talvez eles são solteiros? Não, tem gente que é casada, tem gente que é solteira, tem sucesso. Talvez eles são brancos, ou pretos, ou amarelos, ou índios. Não, você tem gente de todas as cores, de todos os tipos de pessoas que ganham dinheiro, inclusive religião, ou até mesmo sem religião. Eu conheço imperiais que não têm religião, outras pessoas que não acreditam em Deus e ganham dinheiro nesse negócio também. Então, se você se encaixa em algum desses perfis e você acha que por causa do seu perfil, ou da sua situação conjugal, ou sexual, ou de cor, ou de renda, você não vai ter sucesso, você está enganado. Você pode sim ter muito sucesso, porque a gente tem vários perfis diferentes que podem ter sucesso. Mas a única coincidência que eu encontrei entre os maiores líderes não foi nenhuma dessas que eu falei pra vocês, e foi sim a lateralidade. Daniel, o que é lateralidade? Lateralidade é o fato de você ter cadastrado muitas pessoas na sua história. Então, se você pega o Rolf Kipp, da Forever, se você pega o Jorge Disney de La Concepción, da Herbalife, se você pega o Dexter Yeager, da Amway, o Evandro Viana, da Rinode, todos eles têm perfis diferentes, estilos de vida diferentes, crenças diferentes, mas a única coincidência entre eles chama-se lateralidade. Todos abriram muitos diretos durante a sua carreira. E uma coisa interessante, não necessariamente eles foram os mais rápidos. Cadastravam 10 pessoas por mês ou 20 pessoas por mês. Algum desses sim cadastravam muito. Outros foram por constância, cadastrava um por mês durante muitos anos e o resultado apareceu. Daniel, show, quantas pessoas eu preciso cadastrar? Eu não estou te recomendando um número de cadastros ideal, mas eu falei com alguns líderes e eles me disseram mais ou menos, a gente não tem esse número claro no VO, mas mais ou menos quantas pessoas eles cadastraram na história. Eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui a gente tem Daniel Mello com 190 cadastros mais ou menos na história. Daniel Mello é Imperial 3 Stars e já ganhou entre 10 e 20 milhões de reais nesse negócio, tá? Eu cadastrei cerca de 250 direto, 270, 230, mas o número foi mais ou menos esse. Mesma coisa o Genison Carvalho, e mesma coisa o Evandro Viana. O Evandro Viana, na verdade, cadastrou 200 pessoas, cadastrou até um pouco menos. Você fala, pô, Evandro cadastrou um pouco menos e conseguiu ser titã? Claro, porque ele tem um nível de treinamento melhor que o meu, eu considero, né? Também ele já tinha experiência em outro multinível, então ele já conhecia algumas pessoas estratégicas. Você poderia cadastrar menos pessoas. Mas, no geral, você vê aqui que os grandes líderes cadastraram 100, 200, 300 pessoas na sua história, tudo bem? Se você pegar aqui que cada um tem 10 anos de história, o Genison aqui tem, sei lá, 15 anos de história, né? Mas 10 anos de história, 200 diretos, vamos colocar aí, você tá falando de 20 diretos por ano. 20 diretos por ano é menos de 2 por mês, né? Um direto e meio por mês, 1.8 direto, né? É mais ou menos isso. Então, e foi mais ou menos isso que eu fiz na minha carreira mesmo. Tipo, no primeiro mês eu cadastrei 7 pessoas. Depois no segundo mês, não sei, 3. Depois tinha mês que eu cadastrava 0 pessoas. Depois teve mês que eu cadastrei 1 pessoa. Depois 2, depois 0, depois 4. Foi mais ou menos isso. E a história trouxe essa quantidade de diretas alta. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que você precisa ter uma grande lateralidade com o passar do tempo, um grande número de diretos para que você seja um grande líder, beleza? Uma outra coisa também, não adianta nada abrir diretos. Eu conheço pessoas na Rinode, né? Ele é um líder que cadastrou um montão de diretos também, talvez mais de 200, e ele não ganhou 20 milhões de reais, ou 30, ou 60, como esses líderes daqui. Mas pela quantidade de diretos que ele tem, ele já deveria ser um Tristar, já deveria ser um Blackpink, um Titã, alguma coisa parecida com isso, e ele não chegou lá. Por quê? Não é só cadastrar um montão de diretos.
Não é só cadastrar um montão de diretos, não. Você precisa de um mínimo de suporte. E esse é um outro tema que eu venho falar, patrocínio responsável, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre a retenção. Eu tenho um vídeo pra gravar também sobre as 5 formas da retenção atualizado. No meu canal aqui do YouTube, se você procurar um vídeo, ele é mais ou menos assim: o seu problema é a retenção, como melhorar a sua retenção. É um vídeo muito bom, tá? Mas eu vou gravar um treinamento atualizado desse vídeo também com os slides, para que você possa ver as 5 formas para você ter uma retenção maravilhosa no seu time. Se alguém desistir do seu time ou da empresa ou de qualquer coisa, seguramente ele estava num dos 5 pontos, e se você conhecer os 5 pontos, a sua retenção vai melhorar muito, tá? Então, não é sobre o número de... Então não é o perfil da pessoa. O tempo é muito importante, lateralidade, e a gente tá falando também agora do suporte. E suporte a gente fala de sistemas. Você pode ver que todos os líderes que eu citei aqui são fortemente vinculados aos sistemas. Alguns são criadores de sistema. Então vamos lá. Dani Carvalho, Liga DNA é pelos gigantes. Na verdade ela tem 2 sistemas abaixo, né? Privilegiado, né? Daniel Show, eu sou do SETA. Eu não fundei nenhum sistema, mas eu participo do sistema SETA. Elton Oshiro, SETA também, e tem o Black Diamond, outro sistema abaixo dele. Evandro Viana, fundador do SETA, tá? Genison Jaque, sistema Liga DNA, tá? Lucas Batistoni, sistema Gigantes, e Marco Antônio, sistema SETA. E é muito importante você estar conectado ao sistema. Sabe por quê? Porque brasa fora da fogueira esfria. Os eventos da empresa, os conectas e tal, são a fogueira. Então, se você está conectado, você entende tudo o que de mais moderno há e que de mais atualizado há, porque os líderes captam isso no mercado e levam isso pra você. O sistema erra, às vezes erra também, mas erra todo mundo junto. O importante é acertar mais do que errar, e esses sistemas têm comprovado com o tempo que eles mais acertaram do que erraram, tanto que a empresa que eles fazem parte é a maior empresa de multinível há muitos e muitos anos no Brasil, e nunca houve uma empresa com faturamento tão alto quanto ela. Então, prova de que os sistemas funcionam. Então, conecte-se a um sistema. Eu tenho um amigo que é de outro sistema e etc e tal. Preze pelo convívio bom, mas evite o famoso troca-troca. Ah, esse ano eu vou ser desse sistema, agora eu vou para o outro, agora eu vou ler o material de um sistema, agora eu vou ler o material do outro sistema. Mas se você ficar trocando toda hora, talvez você fique perdido em termos de metodologia. Então, escolha um sistema de preferência, o sistema do seu upline, e siga em frente e mete bala. E o último fator que todos esses líderes têm é a questão do tempo. Muita gente fala assim: ah, existe o timing para entrar no negócio, não sei o que, etc e tal. Pode ver, todo mundo que fala em timing, existe o timing, o momento e tal, porque para você pegar o inicinho e tal, esse cara, ele não é um dos maiores líderes da história do mundo. Pode perceber, pega os maiores líderes da história do mundo. Eles falam assim que o timing é importante. A curto prazo ele é importante, a curto prazo, claro, é importante, mas a longo prazo ele não é. Sabe por que não é importante o timing de você entrar na empresa? Porque se você é um grande líder, você vai passar 10, 20, 30, 40, 50 anos na mesma empresa. E você vai ter vários times. Você vai ter as famosas curvas S. Tem época que você vai estar crescendo muito, a empresa tem um boom, depois ela cai por vários fatores, pandemia ou qualquer coisa e tal, ela cai. E depois ela volta a crescer de novo, e depois ela cai, depois ela volta a crescer de novo, depois ela cai. Se algum líder te falou o contrário disso, ou ele é uma visão de curto prazo, deve ser um líder que talvez troque de empresa sempre, não sei, ou a pessoa não conhece. E eu quero mostrar pra vocês com o maior líder da história da humanidade no sentido de marketing de rede. Ele faturou bilhões de dólares nesse negócio de ganhos, de lucro, tá? O que ele falou? Eu vou mostrar um pedaço de um áudio pra você, e ele fala exatamente isso. Dexter Yeager chama ele. Ele entrou na Emo e não foi o primeiro, ele entrou anos depois. Assim que ele entrou, ele teve um resultado bom, segura ele trabalhou muito, e ele começou a ganhar $600 por mês. De 600 a $1.000 por mês, né? Que não é um resultado extraordinário, mas pra ele era bom, ele já conseguia pagar as coisas dele, né? E daí depois ele ficou 3 anos praticamente parado. Como é que é praticamente parado? Ele só se ativava, ia num evento aqui, outro ali. A gente conhece muita gente que é assim, né? Ele ficou 3 anos assim, ele começou a questionar um pouco a história da empresa dele, poxa, e ele pensou até em procurar um emprego. E ele saiu pra procurar um emprego. Nesse período, que ele procurou um emprego, os amigos dele começaram a falar mal da empresa pra ele. Falar, já tá saturado. E ele fala assim, eu fui em Miami, eu fui na Pensilvânia, eu fui em Washington, e todo mundo já tinha ouvido falar do negócio, né? E eu falei, está saturado. Mas depois que me deram um não no meu emprego, eu voltei para essas mesmas cidades com uma nova crença, uma nova abordagem, uma nova maneira de falar, e as mesmas pessoas que tinham me dito não nas mesmas cidades entraram comigo no negócio, e 2 anos depois ele bateu diamante nessa empresa. E o diamante nessa empresa é uma pessoa que ganha 40 ou 50 mil reais por mês, e depois de vários anos ele se tornou o maior líder da história de multinível do mundo. Confere um pedaço desse áudio aí, nosso grande Dexter Yeager. Agora, voltando a isto, nós entramos na Amway para nos tornarmos ricos. Entrei nesse negócio para ganhar $1.000 por mês, e isto era ser rico para alguém que estava ganhando $95 por semana. E de repente estávamos ganhando $1.000 por mês e deixamos nosso sonho morrer. Havíamos conseguido o que queríamos e não havíamos estabelecido novas metas.
E durante 3 anos ficamos como diretos que mal estavam ganhando nada, mas estávamos ganhando o suficiente para sermos livres. Em algum ponto do caminho, percebi que meu negócio não estava indo da forma que eu queria. E comecei a ficar desanimado e comecei a dar ouvidos a todos os perdedores ao meu redor e pensei, bem, nunca vou desistir da Amway, mas talvez eu precise arrumar um emprego e voltar para o trabalho. Portanto, fui ver que tipo de emprego conseguiria e fui a uma agência de emprego. E eu me apresentei na empresa que era o Oneida County Silvers. E o emprego era para vender para lojas. E quando terminei, tive minha entrevista pessoal com o gerente de pessoal e eu lhe perguntei que tipo de potencial o cargo teria. Ele me perguntou, o que você está procurando? Eu lhe disse, gostaria de ter sua posição algum dia. Ele respondeu, em primeiro lugar, o meu cargo já está ocupado. Em segundo, o cargo do qual estamos falando é só para ser vendedor. Não existe nenhum tipo de avanço possível, nunca, jamais nesse cargo. É só isto. Você não vai conseguir esta posição. Quando saí de lá, disse para mim mesmo, não consigo sequer um emprego de $8.000 por ano. Mas vejam, eu tive uma reunião da diretoria com a Bird naquela noite. E eu disse, sabe, estou grato que isto tenha acontecido, porque venho inventando desculpas. Atingi um nível na Amway onde fiquei satisfeito. Perdi aquele sonho e aquele entusiasmo. E temos que compreender agora mesmo que a Amway ou nada. Esta é a nossa única esperança e foi aí que entendemos. Mas foi o que entendemos na noite em que nos patrocinaram. Mas ao longo do caminho eu fora minado até adormecer. As pessoas ficavam me dizendo que a Amway estava saturada e eu havia conversado com vários de meus amigos. E a algum ponto do caminho eles haviam feito com que eu começasse a pensar como aqueles camaradas que não entravam no negócio. Estava mostrando o plano, mas a crença não estava em mim, não era transmitida para as pessoas e elas não entravam. E durante meses, não patrocinei ninguém e nada estava acontecendo. Mas eu tinha aquela experiência, aquela compreensão de que seria Amway ou nada. E eu voltei para aquela reunião de diretoria e estabeleci algumas metas e nosso volume era o mais baixo do que jamais havia sido. Comecei a mostrar o plano naquela mesma cidade e em todos os lugares onde me haviam dito não. Sabem, eu me lembro de voltar à Flórida. 2 ou 3 meses após ter entrado no negócio, fui lá em Orlando visitar um amigo meu e já estava tudo esgotado. Em Orlando, todas as pessoas com quem conversávamos já sabiam tudo a respeito da Amway. Fui até Washington, D.C. e todos já conheciam a Amway. Mas de repente voltei lá com esta nova crença e esse novo sonho. Voltei lá e descobri as pessoas que ainda não haviam ouvido falar da Amway, ou aqueles que haviam ouvido falar, mas não sabiam nada a respeito. Descobri que a saturação estava na minha cabeça, não estava em nenhum outro lugar. O país era virgem e estava pronto, só estava esperando um grande colhedor de sonhos para começar a colher seus sonhos e 6 meses mais tarde éramos o número 2 no mundo da Amway em volume pessoal. O nosso negócio se transformou totalmente. Nos 2 anos seguintes, éramos diretos diamantes. 2 anos. Sensacional, né? E olha só pra você ter uma ideia de comparativo, esse aqui é o gráfico de curva de crescimento da Amway, tá? Em relação ao faturamento, se você ajustar pela inflação, fazer essas coisas e tal, a Renaudê hoje é uma empresa que ela tá equivalente a como se ela tivesse aí nesses anos 70 da Amway. 72, 66, 70, 77... mais ou menos nessa época aí, ou seja, se você olha assim, você fala, cara, não tem nada aí, né? Praticamente nada, porque tudo que a gente fez hoje, se você converter para $1 bilhão, se você for ver a relatividade disso em paridade de poder de compra, é pouquíssima coisa que a gente fez, e tem gente que fala que tá saturado, que é muita gente, já, é tipo assim, é um cara que não entende de multinível mesmo, assim, desculpa falar, tá? E, cara, olha as curvas da Amway, a Amway já era a maior empresa nesse período, ali em 78, 80, 82, ela teve uma outra curva bizarra de crescimento, que bateu perto de $2 bilhões, converte para real, bicho. É quase R$10 bilhões. 10. Naquela época. Depois ela baixou um pouco, foi pra baixo, jura que foi pra baixo? Sempre assim. Depois ela teve um outro boom gigantesco, que falaram, cara, não vai mais chegar. Um outro boom que ela foi aí pra 6, 7 bilhões de dólares, bicho.
Converte para real, cara. Que sinistro. Depois ela caiu de novo. Jura que caiu de novo? São as curvas S de todo empreendedor, de toda grande empresa. Depois ela cresceu outra vez ali em 2006, 2008, estabilizou de novo. Depois cresceu pra caramba de novo. Quando foi ali em 2014, 15, 16, bateu um faturamento de 12 bi. Genial. E agora baixou um pouco, tá em 8, 9 bi. De dólares. De dólares, e é a maior empresa do mundo. Então, esse é o histórico das maiores empresas do mundo. O da Herbalife é mais ou menos a mesma coisa, das outras grandes empresas é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você quiser ter sucesso, você tem que estar nessa trajetória. Um grande líder, filiado a uma grande empresa. Por quê? Porque simplesmente a maioria das empresas de multinível vai à falência. Mais de 95% das empresas de multinível vai à falência. Abre empresa toda hora, bicho. Abre empresa, o cara inventa plano, inventa trinário, quadernário, binário, não sei quantos e tal. Até a Rinode já cometeu vários erros com relação a plano, querendo inventar moda. E muitas empresas quebram por conta disso. Por isso que a maioria das empresas que você viu, quebrou. E pra você ter uma empresa que dure e ter a prova do tempo, cara, é uma joia de ouro. Hoje a gente tem a nossa empresa, talvez existam outras empresas no Brasil que vão aparecer, eu torço pra que sim, que o mercado seja muito grande no Brasil, mas a nossa empresa é uma dessas. E olha só o crescimento que está por vir à frente, tudo bem? Então, se você fizer esse padrão, não importa o seu perfil, sua cor, se você tem experiência ou não, mas se você fizer a lateralidade, se você permanecer o tempo necessário, se você der o suporte adequado, conectado aos sistemas, as 5 formas de retenção e tiver uma mentalidade boa, você vai chegar lá. E o timing, você vai ter vários timings de boom e vários timings de queda também. Se você tiver administração financeira, sabedoria, você vai poder construir uma carreira maravilhosa. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal, vai lá no Instagram, segue a gente também, Daniel Uchoa07. Tem alguma pergunta, alguma consideração? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo e alguma dúvida também. Às vezes eu faço vídeo por causa de uma dúvida que alguém colocou nos comentários. Tudo bem? Então, meus amigos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até mais.